Boa noite, então, para todos. Boa noite. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Que Jesus, nosso Mestre e nosso amigo, envolva o coração de cada um de nós que aqui estamos, num clima de esperança, de paz, de alegria, de fé. Que nós possamos, todos os que aqui estamos, abrir o nosso coração e a nossa mente às inspirações que nos chegam do Mestre, dos seus mensageiros, para que assim, acolhendo elas em nosso coração, a gente possa se fazer mais forte, a gente possa encontrar, como foi mencionado aqui na prece de abertura, as respostas que buscamos, os caminhos, o norte para a nossa caminhada. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite que nos foi feito. É para mim uma alegria poder estar aqui com vocês na condição de um irmão que vem conversar um pouquinho sobre Jesus e sobre a grandeza do Evangelho do Cristo em nossas vidas. Então, que a gente saiba conservar esse clima de fraternidade, de simplicidade, de esperança, para que a noite nos seja proveitosa. E em se tratando da mensagem de Jesus, nós nos recordamos de algumas falas do Mestre que, de certo modo, inspiraram a nossa reflexão, a nossa conversa nessa noite. Em vários momentos no Evangelho, em especial depois de nos trazer as parábolas, Jesus nos dizia assim: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Parece, a princípio, um pouco estranha essa frase de Jesus, afinal de contas, o ouvido ouve e os olhos veem. Mas aqui entra a importância da gente tentar entender mais a fundo o que Jesus nos legou. Porque nós vamos compreendendo que Ele é o mestre dos mestres e que nenhum outro ser que já passou aqui por este mundo deixou-nos maior sabedoria em suas palavras e em suas lições. Lembrando que Jesus não nos ensinou somente pelo que falou, ensinou-nos sobretudo pelo que fez, pelo modo como viveu. A vida de Jesus é para todos nós o modelo, o caminho para os que desejamos paz, felicidade, libertação interior de nossas angústias, de nossos medos, de nossas dores. Ele é, e assim está no Evangelho, o caminho, a verdade e a vida. Mas é preciso entendamos essas etapas, digamos, que estão aí apresentadas nessa frase. Quando Jesus se define como caminho, já nos diz ele que é preciso uma jornada. É preciso algo do nosso esforço, do nosso empenho, para que alcancemos tudo o que ele nos legou. A paz que nos prometeu, a felicidade sobre a qual falou, o reino de Deus, para chegarmos até lá é preciso caminhar, mover os nossos próprios pés, claro, sempre a contar com o amparo divino, mas há uma parte que cabe a cada um de nós, que nem mesmo o Mestre poderá fazer por nós. Então há um caminho, expressando aí o esforço que compete a cada um de nós e que será, então, amparado por Jesus. Jesus vem em nosso auxílio, ajudando-nos na medida em que nós mesmos nos ajudamos. Então há um caminho, há uma caminhada. Mas não é qualquer caminho. Não é qualquer rumo que há de nos conduzir mais prontamente a Deus ou a Jesus. É preciso saber escolher os caminhos na vida. Aliás, a nossa vida é feita de escolhas. E quanto mais felizes as escolhas, quanto mais inspiradas essas escolhas na sabedoria do Mestre, maior a felicidade que haveremos de encontrar, maior a paz. Então é preciso escolher um caminho e caminhar, mas escolher um caminho de conformidade com a verdade. E aí a gente entende a segunda palavrinha. Caminho, verdade. É preciso que o meu caminho, a minha caminhada diária, as minhas escolhas de cada dia estejam em sintonia com a verdade. E o que é verdade para nós? A lei divina. Aquilo que o Mestre nos revelou. Essa compreensão de que a vida ela é regida por um poder maior, que é Deus. Há uma sabedoria, existem leis.
das quais nenhum de nós escapa. Há uma justiça que preside a todos os destinos. E toda vez que eu busco fugir dessa lei, escolhendo caminhos de egoísmo, de orgulho, de violência, de ressentimento, eu não estarei caminhando conforme a proposta da verdade, que transparece no Evangelho. Agora, os que escolhem alinhar a sua vida com o que Jesus propôs, o que eles vão alcançando? Aí a gente entende a terceira palavrinha: vida. Qualquer vida? Não. Vida abundante, disse Jesus no Evangelho. Sabe? A alegria incomparável de uma consciência tranquila, a paz de espírito, a força da esperança em nossas vidas, em nossos corações, a fé que é essa fortaleza inabalável diante das provas. Isso é vida abundante, daquele que está caminhando, ou seja, fazendo a parte que lhe compete, em sintonia com a proposta da verdade, com o Evangelho de Jesus, e que vai então encontrando cada vez mais vida. Cada vez mais vida abundante. Então, a gente apresentou aqui Jesus como esse modelo, como essa figura, como esse roteiro, para comentarmos aquilo que falávamos ao início. Entender mais a fundo as suas lições. Só à medida em que nos empenhamos, assumimos um compromisso com a verdade, buscamos essa vida mais ampla que ele promete, é que a gente vai penetrando mais fundo nas suas lições. E vamos conseguir, então, entender o que ele quis dizer com essa frase, que aparentemente não faz tanto sentido. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Como havíamos mencionado, ele falava, ou trazia essa expressão, especialmente depois que contava as parábolas. E o que ele queria dizer com isso? Óbvio que ele não vai estar falando ali só de uma visão dos olhos físicos, dos olhos materiais. Ele não está falando de uma audição, de um processo de ouvir somente o som que chega aos nossos ouvidos materiais. Ele está falando num sentido mais espiritual. Olhos de ver, ter olhos de ver, é poder e aprender a ver além do que os nossos olhos materiais veem. É começar a enxergar a vida por um outro prisma, de maneira mais essencial, para além das aparências. Porque a criatura que vê superficialmente, na dor e na dificuldade, ela só vê algo do que reclamar. Uma causa para se revoltar. Agora, quem com Jesus vai adquirindo olhos de ver, enxerga na dor e na dificuldade a oportunidade de testemunhar a sua fidelidade a Jesus, a sua fé no Cristo, a sua esperança no amparo dele, a oportunidade de fazermos-nos melhores diante da dor. Porque, sejamos sinceros, num olhar para o nosso passado, para a nossa vida até aqui, se a gente analisar com sinceridade, a gente vai ver o tanto que as dificuldades vieram nos forjando. Foram nos tornando mais fortes, foram nos tornando mais sábios, foram nos tornando mais pacientes, mais perseverantes. Isso é começar a ter com Jesus olhos de ver. Tanto para com as próprias lições dele, que eu vou entendendo num sentido mais profundo, quanto para a vida como um todo, que passa a ter para mim agora, cada circunstância, cada acontecimento, um novo sentido, um novo significado. Onde antes eu enxergava somente a sombra, somente o mal, agora eu já consigo ver além disso alguma lição, algum aprendizado, alguma oportunidade de reajustar caminhos, algum convite do Cristo e da vida. A mesma coisa, os ouvidos de ouvir. Quem ainda está muito na superficialidade,
quando ouve uma palavra menos feliz de uma outra pessoa, por exemplo, uma ofensa, a criatura se detém apenas na ofensa. Mas quem com Jesus vai desenvolvendo ouvidos de ouvir, ela começa a ouvir por detrás da ofensa um coração que sofre, na verdade, e que não consegue expressar isso de outra maneira a não ser por hora ofendendo. Porque o que são esses olhos, esses ouvidos de ouvir, meus amigos, senão os olhos e os ouvidos com que Jesus nos tem visto e com que Jesus nos tem ouvido? Por quanto tempo Jesus ouviu de nós lamentações, Jesus viu em nossas vidas equívocos, tropeços, mas os seus olhos e os seus ouvidos não se detinham nisso. Para além dos nossos equívocos e tropeços, Jesus via o Filho de Deus em construção. Jesus via em cada um de nós um imenso potencial, que Ele tem tido a paciência de nos ajudar a construir, a desenvolver, a identificar. Por detrás das nossas palavras de blasfêmia, às vezes, revoltados contra Deus, contra a vida, contra o mundo, Jesus tem ouvido, na verdade, o nosso anseio de encontrar o caminho, de encontrar a presença divina. E pacientemente releva as nossas palavras menos felizes para ouvir o anseio que, na verdade, está no mais íntimo do nosso coração, que grita: quero estar mais perto de Ti, Senhor. Quero conhecer-Te melhor. Quero entregar-me mais ao Teu reino, a Teu serviço. Porque é isso o que ecoa no mais íntimo de cada um de nós. Então, são os olhos e os ouvidos de quem traz por dentro a imensa luz do amor, que abre, então, as percepções da criatura para que ela veja além das aparências. E boa parte da nossa construção espiritual aqui na vida não é senão um esforço de nossa parte por desenvolver esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir. É como se nós, lembrando aqui para ilustrar, o caso do apóstolo Paulo, a época antes de se converter, ou melhor, durante ali o processo da sua conversão, como nós vemos no Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele vê Jesus diante de Damasco, ali às portas da cidade de Damasco, ele fica cego por algum tempo, por 3 dias. Ele é visitado, então, por Ananias, que, em nome de Jesus, vem curá-lo daquela cegueira. Jesus aparece a Ananias e diz: olha, vá visitar Saulo, porque ele será para mim um vaso escolhido. E quando Ananias chega na pensão em que Saulo estava, ele lhe impõe as mãos sobre Saulo e diz que, em nome do Cristo, ele lhe restituía a visão, para que aqueles olhos agora pudessem estar a serviço de Jesus. E é interessante porque Saulo tem a sensação de que dos seus olhos como que caíram algumas escamas. E é interessante a gente pensar num aspecto simbólico disso. É como se os nossos sentidos aqui na vida material, eles estivessem, de certo modo, limitados. A nossa percepção, digamos assim, não os sentidos físicos, que já são sim uma limitação, mas também a nossa compreensão da vida, das coisas, do que nos acontece, das próprias lições de Jesus. Existem uma série de escamas que nos limitam ainda a visão. Sejam as escamas da ignorância, sejam as escamas do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Essas escamas como que vão nos fazendo cegos para a vida, para a presença divina que nos cerca, para o amparo de Deus que está junto de nós e para o qual não temos estado atentos, ou o qual não temos visto. O que é se aproximar, então, do Evangelho do Cristo? E a Ele se entregar. Buscar o Mestre,
aprender com ele. Não foi o que ele nos disse? Vinde a mim, os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus nos dá dois elementos aí para que encontremos com ele essa paz que buscamos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ora, o aprender dele eu acho que é o mais evidente aqui, o mais claro. É buscar entender o que ele nos ensinou. Porque o Evangelho não nos fala senão de leis da vida. Leis que nos dizem, feliz, livre será aquele que perdoa. Feliz, pleno será aquele que ama. A paz encontrará aquele que o bem semeia. Forte não é o que se vinga, o que persegue, o que retribui o mal com o mal. Forte será o que mais serve, o que mais ampara. Porque foi tudo o que ele fez. Perseguido, perdoou. Atacado pelo mal, respondeu com o bem. Cercado pelas sombras, acendeu mais luz. Caluniado, injustamente preso, respondeu com um silêncio amoroso, e suas últimas palavras foram sobre perdão, atado a uma cruz. É isso que Jesus legou. Leis da vida. Quem por elas nortear os seus passos, encontrará vida. Então, o Evangelho, lembrando, né, os dois elementos que Jesus nos trouxe. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O aprender com ele é entender essas leis que nos regem. E o tomar o seu jugo é o quê? Amar. À época do mestre, essa expressão, jugo, era utilizada por outros mestres, né, os rabinos, os doutores da lei da época, para falar sobre a maneira como eles entendiam a lei divina e a vivência dessa lei. Então, quando um discípulo se tornava aprendiz de um mestre, ele dizia que estava sob o jugo desse mestre. Era a maneira como aquele mestre entendia, olha, viver a lei de Deus na vida é assim. Você faz isso, aquilo outro. Ora, Jesus nos deixou bem claro o seu jugo. Ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão aí. O que ele está dizendo? O meu jugo, a minha maneira, a síntese que eu apresento sobre o que é viver a lei de Deus se resume a esses dois mandamentos, que podem ser resumidos a uma palavra, que está em ambos: amor. Então, tomar sobre vós, ou tomar sobre nós o jugo dele, não é outra coisa senão amar. E também buscarmos a instrução. A sabedoria da vida, conversar, aprender, estudar tanto quanto nos seja possível, né? Seja com outras pessoas, seja sozinho, dentro das possibilidades que tivermos, buscar entender a vida. Amai-vos e instruí-vos. São os dois mandamentos que já encontramos lá no Evangelho, que depois o Consolador viria resgatar. São as duas condições para que, diante das lutas da vida, possamos encontrar a serenidade, o alívio que ele nos promete. E as promessas de Jesus, nenhuma delas são vãs. Tudo o que nos prometeu é a mais pura verdade e há de se cumprir. E ele nos prometeu alívio, ele nos prometeu a sua paz, desde que nos encaminhemos até ela. Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. A pergunta, portanto, é se nós queremos estar com ele. Porque que ele deseja, quer estar conosco e estará, não há dúvidas. A grande indagação que cabe a cada um de nós fazer para si próprio é: e eu quero estar com ele? Porque, voltando ao exemplo que dávamos de Saulo, das escamas, buscar o Evangelho de Jesus, aproximarmos-nos dele, não é senão sentir aquele mesmo toque,
aquela mesma imposição de mãos que Saulo sentiu aquele dia em Damasco, quando as escamas caíam de seus olhos. Quando a gente vai penetrando na essência do Evangelho, a nossa sensação é a mesma. A gente vai sentindo que escamas vão caindo de nossos olhos. Onde antes eu enxergava um palmo só à frente, agora eu passo a enxergar longe. Onde antes os meus olhos se detinham no problema, na dificuldade ou na dor, eu passo a vislumbrar, além disso tudo, o alvorecer de um novo dia, de um novo tempo, de uma nova etapa para mim, depois do amadurecimento que essa experiência me proporcionará. Onde antes na vida eu só ouvia as palavras que alimentam o pessimismo, a desesperança, porque elas correm por aí, basta ligar a televisão ou o rádio, e em geral as palavras que ouviremos não serão de esperança, de fé. Muitas vezes serão palavras que nos falam somente dos problemas do mundo, das dificuldades, sem trazer um alento, sem trazer uma esperança. Mas à medida em que as escamas vão sendo também removidas dos nossos ouvidos, a gente deixa de ouvir só os ruídos do mundo, só as lamentações, só os gritos de cólera ou blasfêmia, a gente passa a ouvir a voz da esperança. A gente passa a ouvir a voz do bom pastor que ainda ecoa pelo mundo. Jesus partiu para as esferas sublimes, mas a sua voz permaneceu no mundo. E felizes os que a puderem escutar. Felizes os que conseguirem escutar, por exemplo, no simples canto dos pássaros, uma mensagem do amor de Deus que nos anuncia um novo dia. E com um novo dia, uma nova oportunidade. Novas ocasiões de aprender, de começar de novo. Não é o que os pássaros nos anunciam a cada manhã? Quando bem cedo a gente ouve aquela festa que eles promovem, quem está com os ouvidos tampados, nem repara. Quem com Jesus aprendeu a ouvir, percebe a mensagem do amor de Deus, que pensando nos mínimos detalhes, nos deu a beleza dos pássaros e do seu canto para nos encantar, para nos falar de esperança e de recomeço. Quem com Jesus tem olhos de ver, passa por uma flor, pelas belezas da natureza, e deixa-se encantar, deixa-se emocionar por isso, porque vê ali também mensagens do amor de Deus. Quem caminha a vida fora com os olhos cerrados pelo egoísmo, ou apenas pelas buscas materiais, passa por tudo isso e não vê. Mas Jesus já nos dizia: olhai para os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha que magnífico, gente. Nenhuma vestimenta humana, nem a roupagem que já foi utilizada pelo maior de todos os reis ou imperadores que o mundo já viu, se compara à beleza de uma flor, ao veludo de uma flor, às cores e tonalidades mil da multiplicidade de flores com que Deus enfeitou o mundo. E a gente não vê isso. Vínhamos agora, passando ali pela estrada, bem na hora do pôr do sol, e o sol então se escondendo gradativamente, baixando, e o céu então explode numa tonalidade mil de cores, do cinza ao laranja, ao ouro, passando pelo azul, pelo branco, toda aquela cascata de cores, aquela aquarela, aquela pintura que pintor nenhum do mundo consegue alcançar. Poderíamos simplesmente passar por aquilo sem ver, quando estamos ali atulhados por problemas, revoltados com a vida ou com os outros, não vemos.
Mas se nos permitimos olhar, tocados no coração por esse sentimento que Jesus vai trazendo para o nosso interior, como não se encantar? Como não sentir ali uma mensagem de Deus que nos fala do carinho, da providência com que Ele vela por cada um de nós? Porque é o que Jesus disse, em falando dos lírios. Ele continua: olhai as aves do céu, não ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai não deixa de alimentá-las. Se assim Ele faz com o lírio, que hoje existe e amanhã não existirá mais, porque é muito passageira a existência de uma flor. Se Ele assim faz com os pardais, com as aves do céu, que não fará por vós? Não valeis mais do que os pardais? Não valeis muito mais? Então, em falando de olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós estamos falando, amigos, dessa sensibilidade que cabe a cada um de nós desenvolver. Porque essa capacidade de ver a vida, de ouvir as coisas, as circunstâncias com mais profundeza, sem nos determos na superfície, não é algo que se adquire magicamente. É algo que se trabalha, que se conquista. E para que se expanda a nossa percepção da vida, a gente precisa internamente acender uma luz que se projete então para fora de nós. Lembrando mais uma vez o mestre, ele disse assim: os olhos são a candeia da alma. Olha só que interessante. Quando a gente está aqui, agora está de noite, mas de dia, a luz, ela entra pela janela e ilumina este ambiente em que nós estamos. Então, a janela atua como um portal por meio da qual a luz chega até nós, nos iluminando. Só que Jesus não disse que os olhos são a janela da alma, ele disse que os olhos são a candeia da alma. O que é candeia? Lâmpada ou vela. Então, o que ele está falando? De acordo com a luz que já temos nos olhos, nós projetaremos essa luz mais longe ou mais perto, conforme a luz que nós já acendemos. Em outras palavras, cada um verá o mundo, a vida, conforme a luz que já acendeu. É isso que ele está dizendo. Se os teus olhos forem bons, estarás em luz. Se os teus olhos forem maus, quão grande não será a sombra. Ou seja, o quanto de luz eu acendo por dentro, ou trago por dentro, define o quanto eu consigo ver com clareza. O quanto de sombra eu ainda trago por dentro, define o nível da minha cegueira. Por isso, guardar portas adentro do coração, a mágoa, o ressentimento, a revolta, a indisciplina e outras tantas coisas mais, guardar essas sombras dentro de nós é fazermos cegos. E aí não vemos os convites divinos, não vemos o auxílio divino, não ouvimos os conselhos divinos e vamos seguindo como se abandonados estivéssemos. Como se o alto, como se o céu não olhasse por nós. Quando na verdade está sempre nos cercando, nunca nos abandonou. Não nos esqueçamos disso. É promessa de Jesus. E se tem alguém neste mundo que não falta com as suas promessas, tenhamos a certeza, esse alguém é Jesus. E ele nos disse: estarei convosco até a consumação. Portanto, a questão não é se o auxílio virá ou não. Certamente virá. A questão é se eu estou conseguindo vê-lo. Se eu estou conseguindo entendê-lo. E isso vai depender do quanto de luz eu já acendi por dentro. Da condição da minha casa interior, do meu mundo íntimo. Aliás, essa reflexão que nós estamos trazendo aqui hoje, ela nasceu de um livro da autoria de Emmanuel, por Chico Xavier, em que
O título é Moradias de Luz. E nesse livro ele tem essa mensagem: saibamos ver e ouvir. Saibamos ver e ouvir. E é interessante pensarmos no título da obra em que a mensagem foi inserida, Moradias de Luz, porque Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas será que ele falou só de planetas? Será que ele falou só de outras dimensões em que a vida pulsa? Ou será que ele falou também, além dessas outras moradas, mais exteriores, digamos, será que ele não falou também da morada interna? Cada um de nós, amigos, vive na casa mental e sentimental que construiu para si. E nesse sentido existem moradas de luz e moradas de sombra. Quem a mágoa, o ódio, o ressentimento guardam, moram internamente em sombras. Quem acende em si a luz da esperança, do bem, do amor, da busca da verdade, mora em moradas de luz. Então nós estamos a buscar essas moradias de luz. E isso, construindo essa moradia de luz, é o que nos permitirá saber ver e ouvir. Por isso a mensagem saibamos ver e ouvir foi inserida no livro Moradias de Luz. Porque não há capacidade ampliada de ver e de ouvir sem moradia de luz, construída pelo Espírito em si mesmo. A gente precisa, portanto, já que o auxílio está aí, ele é certo, não nos faltará, a gente precisa desenvolver meios de percebê-lo. E quais são os recursos que a gente tem para desenvolver essa visão, esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir? A gente já mencionou alguns aqui. O estudo, por exemplo, individual ou coletivo, o estudo do Evangelho, o estudo das leis da vida, da sabedoria divina, né, das Escrituras, de um modo geral, ele é uma luz que se faz na consciência, trazendo-nos mais discernimento, ajudando-nos a identificar a verdade, como falávamos no início, por meio da qual nós precisamos nos orientar para encontrar a vida. Caminho, verdade, para a vida. Então, o estudo faz parte. Outro recurso que não poderemos esquecer, e que foi o mote da vida de Jesus de ponta a ponta: serviço no bem. Ou, como queiramos, uma palavrinha: caridade. Não há luz mais poderosa que se acenda na vida de um indivíduo que não seja a caridade. Não há luz que se compare a ela. A luz acendida pelo estudo é sim importante, nos dá discernimento, mas a luz acendida pelo amor em serviço é a própria expressão de Deus na criatura. Quando nos lembramos dos grandes e fiéis seguidores de Jesus que já passaram pelo mundo, desde aqueles tempos, Paulo, Pedro, João, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, os mártires depois, até os nossos tempos, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco Cândido Xavier e outros tantos que poderíamos enumerar, vamos vendo que a vida deles, de todos eles, guarda esse traço em comum. Os grandes, os fiéis seguidores do Mestre expressaram em suas vidas essa luz do amor em serviço. Às vezes, ou muitas das vezes, com imensas dificuldades. Em geral, quando vemos esses grandes missionários, esses grandes servidores do Cristo, vemos que suas vidas não foram vidas de facilidade, de qualquer espécie. Muitos deles sem quaisquer recursos materiais, muitos deles perseguidos, caluniados, muitos deram a própria vida por amor ao Cristo, em fidelidade ao Evangelho. Lembremos-nos dos mártires. No entanto, mesmo nessas condições, não deixaram de amar. Não deixaram de operar o bem. Porque para fazer o bem, nós não precisamos de quaisquer recursos exteriores. Se alguém duvida disso,
Basta lembrar de Jesus. Que posse Jesus tinha no mundo? Jesus não tinha casa. Jesus ficava na casa de Pedro. Jesus não tinha recursos de qualquer natureza, diz o texto do Evangelho. Não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. E alguém duvida que Jesus foi o que mais enriqueceu o mundo com o bem que fez? Alguém na história da humanidade fez mais bem que Jesus? Ninguém. E Jesus não tinha um tostão. Não tinha um privilégio. Não tinha uma influência política, não tinha nada. Dos poderes do mundo, Jesus tinha o seu coração e a sua fidelidade a Deus. E com isso, apenas com isso, ele vem transformando a história dos séculos, a história da humanidade, a história de cada um de nós. Então, às vezes a gente pensa, mas como? Eu não tenho nada. Como não tem? Você tem o ouvido para ser um ouvido amigo. Você tem a boca para ser alguém que dá um conselho, que orienta, que ampara. Você tem as mãos que podem ser estendidas, que podem abraçar, que podem dar um empurrãozinho benéfico. Você tem a saúde, o corpo. Você tem o seu coração, a sua mente, que podem veicular, por meio da boca, palavras de paz, palavras de consolo, palavras de instrução. Cada um de nós, na verdade, quando a gente vai desenvolvendo os olhos de ver e ouvidos de ouvir, cada um de nós, vamos compreendendo, somos ricos de possibilidades com Jesus. Ainda que posses materiais não nos favoreçam, não nos falta a possibilidade de sermos gentis, de sermos honestos, de sermos disciplinados, de sermos amorosos, de sermos indulgentes, de sermos misericordiosos. Isso é a verdadeira moeda do céu. O que realmente tem valor nos céus, com os olhos do mundo não se vê. Só quem tem olhos de ver. Pois já disse um poeta famoso, o essencial é invisível aos olhos. Mas isso Jesus já tinha dito muito antes dele. O apóstolo Paulo também. O essencial escapa aos sentidos. Então a gente falou como recurso de desenvolvimento dessa percepção mais ampliada. A gente falou do estudo, a gente falou da caridade, e não podemos nos esquecer de um recurso essencial, chamado oração. O que é a oração? Se não buscar essa sintonia mais fina, mais próxima com Jesus ou com Deus. Eu me lembro de uma frase que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 de Atos, versículo 31, quando diz o texto assim, falando dos discípulos, dos primeiros discípulos: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam, e foram todos cheios do Espírito Santo. Isso é o que está registrado, vamos tentar entender, porque é parte do nosso esforço aqui de hoje. Olhos de ver e ouvidos de ouvir, também para compreender melhor a lição de Jesus, o que está no Evangelho. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam. Alguém poderá, numa interpretação mais literal do texto, achar que aconteceu ali algum terremoto, algum balanço, alguma coisa meio extraordinária, mas à medida que a gente vai estudando o Evangelho, vamos percebendo que a conotação é muito mais simbólica do que propriamente material, literal. Porque quando a gente ora, aliás, qual que é a grande finalidade da gente orar? É mudar o que está acontecendo ao nosso redor? Ou é, antes disso, mudar a nós mesmos para que lidemos com o que está acontecendo ao nosso redor de maneira diferente? Aí começa a fazer mais sentido. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam. Então surge o problema, eu estou aqui, numa posição já de desespero, de aflição, de angústia, de medo.
eu faço uma oração sincera, conversando com Deus. Mais do que o que eu falo, se é bonita ou não, se eu falo em voz alta ou se eu falo só para comigo, isso é secundário. O que importa é você em comunicação com Deus. O que acontece? Move-se o lugar em que você estava. Daquele estado de desespero, de angústia, de medo, de repente, ao final da oração, você se vê num estado de confiança, de esperança. Parece que uma força nova chegou, parece que algo desceu sobre você e você sentiu, puxa vida, não estou sozinho. Alguém vê, alguém olha por mim, alguém está junto de mim. Aí o sentido também, que está no versículo, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam e foram cheios do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, senão esse influxo, essa inspiração de Deus, de Jesus, dos mensageiros do alto, que chegam até nós. Eu estava completamente sem ideias. Parecia que o problema era insolúvel, sem saída. Eu oro, espero um pouco, confio, de repente, surge uma ideia. Procura fulano, vai em tal lugar. E aí, magicamente, você vê que o fulano, ou tal lugar, ou a atuação, o movimento que você fez, de repente surgiu uma solução. Você não sabe explicar como. É isso. A oração vai dando-nos olhos de ver, ouvidos de ouvir, capacidade de discernir o que Deus tem a nos dizer por meio daquela circunstância. O que a vida pede de nós por meio daquele problema, daquela luta, daquele desafio, daquela convivência difícil. Como que as escamas vão caindo. E maravilhados, nós vamos vendo que Jesus está muito mais perto, muito mais junto de nós do que poderíamos imaginar. Serviço no bem, estudo, oração, são alguns dos pilares fundamentais, meus amigos, minhas amigas, que devem estruturar a nossa vida. O mundo no qual estamos inseridos é marcado por aflições. Assim sempre tem sido e assim será por um bom tempo ainda. Porque Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Mas ele acrescentou, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como a dizer, você também vai vencer. Desde que com ele estejamos, a ele nos apeguemos, como ele venceu, nós venceremos. Mas não das vitórias do mundo. As vitórias do mundo são ilusórias. Passam como a bruma da manhã. A vitória do Cristo é de outra da natureza. Alguém que olhasse para ele na cruz poderia pensar, perdeu. E, no entanto, ele surge depois triunfante para dizer que o bem sempre vence. Aqui ou além, seja onde for, a luz do bem, da verdade e do amor sempre haverão de triunfar de toda e qualquer sombra. É essa vitória que ele promete. Não sem lutas, porque ele foi o primeiro a passar por elas. Ele foi o primeiro a tomar a cruz aos ombros, para que na hora que as nossas cruzes chegassem, pudéssemos olhar para ele e ter o consolo de ver que ele, o Mestre, também conhece esses caminhos, também conheceu essa dor. Então, que o Senhor fortaleça e abençoe a cada um de nós e que, por meio de nossas orações, como disse lá na mensagem que nós trouxemos, saibamos ver e ouvir, que mais do que comparecer perante Deus em nossas orações, dizendo assim, ouve, Senhor, porque aqui clama o teu servo, que nós possamos comparecer em nossas orações diante de Deus, dizendo, fala, Senhor, porque aqui escuta o teu servo. Mais do que querer dizer a Deus o que fazer, como fazer e quando fazer, peçamos a Ele que nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, para compreender onde, como e quando Ele quer que nós atuemos. Ele quer que nós o sirvamos. E que diante da pergunta de Jesus ao cego de Jericó,
que temos sido nós na vida, nós saibamos responder com a sabedoria com que ele respondeu. Quando Jesus lhe indaga, que queres que eu te faça? Que nós possamos apenas dizer, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu ouça. Dá-me olhos de ver, dá-me ouvidos de ouvir, para perceber que a tua presença é mais viva e está mais próxima de mim do que jamais pude imaginar. A todos vocês, muita luz e muita paz. Que Deus abençoe a cada um no caminho, na vida e nas lutas.